Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante sobre os efeitos que a dor causa no nosso estado emocional, no nosso estado psicológico, né? Que é muito comum a gente ter uma dor na coluna e de repente a gente começa a ficar irritado, começa a ficar de mau humor, começa a ficar deprimido, deprimida, desanimada, começa a ficar com medo, né? Então, dependendo da condição orgânica, porque o órgão influencia muito também no estado emocional, a dor vai gerar determinados sentimentos, né? Isso é muito rico e eu espero passar para vocês os elementos que a gente pode utilizar dentro da terapia oriental para aliviar esses sintomas, melhorar esses sintomas, não ficar tão deprimido, não ficar tão desanimado, não ficar tão com medo a ponto de ter uma síndrome do pânico, a ponto de ter crises de ansiedade, não ficar tão raivoso, irritado com as outras pessoas, né? De mau humor, ficar aquela pessoa ranzinza, com dor e brava e ranzinza e chata, tá? Então, vamos falar sobre isso hoje, que é um assunto bastante vasto, né? Que tem muito comum, que acontece, que tem acontecido com muita frequência com todos nós, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Paula Guimarães, estou falando aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, onde é minha clínica, meu consultório. Faço aqui cursos presenciais em terapias orientais e também estamos fazendo cursos online e atendimentos individuais também, tá? Aqui presencial. Então, eu sou formada no Japão em terapias orientais e é esse sempre o meu foco. A gente tem trabalhado muito sobre dores na coluna, tem falado muito sobre dores na coluna e cada live o meu propósito é de levar para você um pouco mais de consciência do que está acontecendo com você, de ajudar a observação, de incrementar a sua observação. O que eu quero que você observe, né? O que eu quero que você perceba em você, tá? Muitas vezes a gente está tão imbuído daquele sentimento que a gente não percebe que a gente está fazendo isso com a outra pessoa. Às vezes a gente está tão bravo, tão irritado de ter ficado doente, de ter ficado, de certa forma, inválido, limitado pela dor, então você ficou acamado, você não pode ir trabalhar, você não pode ir fazer as coisas da casa, você mal consegue tomar um banho por causa das suas dores, e aí você fica com raiva disso e acaba transferindo isso para outras pessoas que convivem com você, que estão ali até dispostas a ajudar. Digamos que a gente muitas vezes coloca a culpa, né? Entre aspas, que eu digo, a responsabilidade do que a gente está passando sobre o outro. Então, ninguém cuida de mim também, a gente pode assumir esse papel de vítima, né? Coitada de mim, estou aqui sozinha com essa dor, ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim. Isso pode gerar uma irritação, e pode gerar um mau humor, e pode gerar uma agressividade, né? Quando a gente tem dor, e aí a gente fica muito crítico, muito agressivo com quem está por perto também. E também a gente pode entrar num estado depressivo por causa da dor, né? Porque a dor, ela libera muitos neurotransmissores, a gente pode ver isso ao longo da live, né, na nossa conversa, que são elementos que não favorecem o bom humor, que não favorecem uma produção de serotonina que é feita no intestino, que a gente pode se sentir melhor, se sentir em paz, se sentir de bem com a vida. Então, a dor tira tudo isso da gente. Então, a gente entra em estados muito alterados, estados emocionais muito alterados,
né? E a observação que eu quero que você faça com você mesmo é principalmente isso. Primeiro, ter uma consciência do que está acontecendo com você, tá? Da dor. Onde que é a dor? O que favorece essa dor? O que piora essa dor? É deitar? É ficar sentado? É o movimento que você faz, repetitivo? É, às vezes, ir limpar a casa e varrer, né? Varrer muitas vezes é muito ruim para a coluna. É ficar horas e horas sem levantar de uma cadeira. Então, essa observação da dor é fundamental, né? E depois observar também o estado psicológico, o que essa dor traz, né? Tristeza, da onde que está vindo essa tristeza? Essa tristeza está vindo porque eu estou inválido, sem conseguir sair de casa para fazer as coisas que eu quero fazer. De onde está vindo essa irritação? Né? Não adianta a gente querer mudar uma situação se a gente não começa pela observação, pela consciência do que está acontecendo, que é esse contato íntimo com a gente mesmo, né? Que é habitar esse corpo aqui e é assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo aqui, não colocar lá fora. Ah, não, é porque meu pai ou meu marido, minha mãe, meu filho, ninguém vem aqui, ninguém cuida de mim. Então, o que está me levando a essa vitimização, né? De achar que eu sou vítima de uma situação. Só acontece comigo, né? Só eu que sofro, ninguém me ajuda, essa minha dor não tem solução. Todos esses pensamentos geram sentimentos, né? E o desequilíbrio orgânico também propicia um sentimento, tá? Então, a dor da coluna, vocês que estão me acompanhando aqui, a gente tem falado sempre nisso, ela está ligada a um estado orgânico, e o estado orgânico em desequilíbrio ou equilíbrio está ligado a um sentimento, a um estado emocional, tá? Então tá tudo muito ligado. É impossível praticamente a gente não sentir alguma coisa quando a gente sente dor. Quando a gente sente dor, a gente sente uma emoção. E que emoção é essa que você está sentindo recorrente? É irritação? É raiva? É sentimento de frustração? Ah, eu queria estar fazendo isso e não posso, né? É tristeza porque você perdeu alguma pessoa, talvez nesse momento, porque você se afastou das pessoas também. É depressão real ou é tristeza. Existe uma diferença, gente, de tristeza e depressão. Às vezes a gente perde uma pessoa, a gente perde uma habilidade. Então você andava, você ia na rua, você trabalhava, você fazia serviços e contatos e conexões com pessoas, e de repente você perde essa habilidade por uma limitação física ou uma limitação psicológica. Você já não tem mais a capacidade de fazer o que você fazia, ou as mudanças da vida, você se aposentou, você está em casa. E aí, muitas vezes, vem uma tristeza da gente perder essa habilidade. A tristeza está muito ligada ao intestino grosso também, ao pulmão. E às vezes a gente confunde a tristeza com depressão, né? É uma coisa diferente. Luto, por exemplo, dá uma tristeza. Você perdeu uma pessoa. Quanta gente a gente está perdendo, né? Com essa pandemia. Então, você perdeu uma pessoa por qualquer motivo que seja, separação, morte, foi morar em outro lugar, você vai ficar triste. Então, você não precisa tomar antidepressivo. Você está triste, entende? Por que você tem que tomar antidepressivo? Não é depressão. Ou você ficou doente e travado, com a sua lombar travada, que você não consegue andar, sair de casa e fazer as coisas, nem ir na cozinha, sei lá, cuidar da casa, ou sair na rua, andar como você andava,
e fazer as coisas, você pode não estar deprimido por isso. Você está triste, porque você perdeu essa habilidade, entende? E aí, se você começa muito digamos, solicitar ao médico alguma coisa que tire essa tristeza, ele vai te dar o quê? Antidepressivo, entende? Então, você já entra no antidepressivo, que depois você vai ter que desmamar desse antidepressivo com muita cautela, com muita dificuldade, entende? Então, às vezes, a gente está na geração, né? Está no momento de antidepressivos jovens, de 30 anos. Então, essa geração toda está no antidepressivo. Não digo toda, mas grande parte de pessoas com essa idade no antidepressivo, porque às vezes elas estão, na verdade, sem conexão com aquele potencial de criação, com aquele potencial de desenvolvimento. É aí que eu quero chegar agora. Então, o primeiro passo é tomar consciência da dor, tá? E consciência, observação, observar mesmo o que te faz bem, o que te faz mal, desde um alimento. Saber o que acontece com você. Isso que eu quero, que você se observe, que você se habite esse corpo, que você se reconheça, que você saiba o que está acontecendo com você. Ah, então eu como essa coisa que incha meu abdômen. Claro, às vezes é cheio de doce, de açúcar, de glicose, que vai alto índice glicêmico, vira glicose imediatamente no seu sangue, seu intestino reage e incha. Às vezes um leite, um produto leiteiro incha seu abdômen. Às vezes uma comida comprada pronta, que tem um tempero lá que você não sabe o que é, esse tempero comprado pronto, industrializado, que tem lá glutamato de monossódico, várias coisas para dar sabor ao alimento. Não é a comidinha de casa que a gente faz lá, tempera com alho, cebola, que é uma coisa que você sabe que não é do nada e não é químico, coisa que vem lá não sei de onde. Aí você come fora, seu abdômen incha, aí você fica com gases, aí você fica sentindo dor no abdômen. Isso é autoobservação. É importante saber o que você faz, que faz bem para você, que aumenta essa capacidade de desenvolvimento, de criação, e o que faz o contrário, que diminui a sua capacidade de criação, de movimento, que te limita, tá? Então, vamos ver primeiro isso, a autoobservação, daí a busca da solução. Aí a busca da solução vem com o quê? A liberação da dopamina, né? Que é um neurotransmissor que quando ele está alto, até a imunidade aumenta, né? Quando a gente cria um projeto de fazer alguma coisa, aumenta a nossa imunidade, porque aumenta a nossa dopamina. E esse projeto pode ser assim, dar uma volta no quarteirão. Não precisa ser um projeto de chegar até a Lua, entendeu? Pode ser um projeto maravilhoso, grande, que você queira fazer, mas pode ser um projetinho muito... que parece pequeno, mas para quem está em casa com uma dor, é o suficiente. É ir até a praça, tomar um sol, sentar no banco e tomar um sol, ou ir até um café e tomar um cafezinho na esquina, naquele bar que tem um café gostoso, naquele café, ou sei lá, poder ir na casa do neto, visitar o neto, a neta, entende? Pequenos projetos, ou conseguir fazer um prato de comida que você quer fazer. Ah, hoje eu quero fazer na janta uma sopa. É um projeto. Tudo que a gente começa a querer fazer, a buscar solução, eu quero melhorar essa minha dor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar saída para essa dor. Eu vou buscar quem pode me ajudar, né? Eu vou buscar informação,
eu vou buscar conhecimento real, com prática. Não adianta ficar fazendo 10 cursos ao mesmo tempo na internet, encher de conhecimento intelectual, marcar tudo no papel que você aprendeu e não praticar. Conhecimento sem prática é um conhecimento desperdiçado, né? Então, assim, eu estudei no Oriente, eu estudei no Japão, né? Meu treinamento foi muito intenso no Japão, muito intenso. Era das 5 da manhã às 10 da noite, sem parar, sem sábado, sem domingo, que eu já não sabia mais que dia que era da semana, porque todos os dias eram dias de treino, né? Sem folga, não precisava folga, porque ali estava a dopamina presente, o aprendizado, o desenvolvimento, a alegria, tá? Então, quando você está nesse seu ritmo de felicidade, você nem precisa de folga nem de férias, não é? Você vai vivendo bem a vida. Então, esse desenvolvimento com prática, não adianta a gente ficar só vendo live, vendo vídeo, vendo YouTube o dia inteiro no celular, o dia inteiro na internet, sem praticar, sem fazer. Então, pessoal que está fazendo meu curso, pessoal que vê minhas lives, para você que eu estou falando, tá? Que está aqui na minha live, né? Para você que fez meu workshop aqui, para você que fez o curso, tá? Não adianta só me assistir, tem que praticar, tem que fazer, tem que apertar os pontos, tem que mudar certas coisas, alimentação. Então, esse projeto do fazer, escreve, prega na geladeira, prega no espelho do banheiro. O que eu preciso incrementar? O que eu preciso melhorar? Né? Tá escrito lá na minha geladeira uma coisa que eu tenho que fazer que eu estou esquecendo. Então, eu escrevi, sopa de miso. Miso é aquela pasta de soja que tem bacilos vivos, que faz muito bem para o intestino. Eu comprei um miso lá, bonzão, orgânico, né? Depois até posto para vocês a foto aí no stories dele, que é muito bom, feito no Brasil, né? Porque às vezes a gente tem que achar soja transgênica importada, porque a soja aqui do Brasil é toda transgênica, tá? Mas esse é nacional e não é transgênico. E eu esqueço de fazer a sopa de miso para eu tomar um misozinho, para melhorar a flora do intestino e tudo. E tá frio aqui em São Paulo, então combina aquela sopinha quente. Estou esquecendo, preguei na minha geladeira lá, tem uns 3 dias, está funcionando, estou lembrando. Então a gente tem que criar estratégias para conseguir ir atrás das soluções. Qual que é a estratégia que você precisa criar? Né? Depois da observação, o próximo passo é a estratégia, né? O que eu quero é que você esteja atento a isso, né? Então, o que é que você está sentindo? O que você pode fazer para melhorar esse estado? É depressão? Então, o que você precisa fazer? Você precisa de vitamina D, você precisa de sol, você precisa de exercício. Então, vamos lá, anotar. Ah, não dá para fazer exercício. Dá para caminhar, ir até um banco, um lugar, um batente, um degrau que você possa sentar para tomar um solzinho? Dá? Então vai, né? Começa a fazer pequenas coisas assim, tá? Então, sol, quem está com depressão precisa de sol, precisa de vitamina D e da energia do sol, né? Que vem, que é vida, sol é vida pra gente, tá? Então, criar estratégias, quando a gente cria estratégia, quando a gente vai buscar a solução, a gente cria dopamina, que é aquele neurotransmissor que aumenta a nossa capacidade de buscar, tá? Mesmo quando uma coisa que eu fiquei muito feliz no curso, a gente encerrou o curso essa semana, tá? Da coluna, né? Viva em paz com sua coluna. Foi uma turma maravilhosa, quem tá aqui, quem não tá,
Estão todos de parabéns. E o que eu mais ouvi que me encantou também? As pessoas estão procurando aprender para fazer em outras pessoas também. Isso gera dopamina, gente. Quando a gente quer ajudar o outro. Quando a gente quer fazer uma coisa não só para a gente. Ah, então eu sei agora melhorar minha coluna, mas eu também quero melhorar a coluna num lugar que eu vou fazer um trabalho voluntário, ou da minha mãe, que tem 92 anos, ou do meu pai e minha mãe, que tem 85, 86, ou da minha irmã, que mora comigo, ou da minha nora, tá? Que é uma norinha nova que também está perto de mim, que precisa de cuidados, que está um pouco descuidada, ainda não sabe nada sobre alimentação, sobre se cuidar e tal. E são esses testemunhos que eu estou recebendo, que me encantam, porque não vai ficar só naquela pessoa. É abrir, é ir para o mundo, é conectar, fazer conexão. Isso cura a gente. Vai curar mais rápido. A própria dor, quando você vai também ajudar o outro. Então, você acaba aprendendo, né, para ajudar o outro e também você acaba se curando, tá bom? Isso gera dopamina. A dopamina alta, a gente não adoece, tá? Tem menos tendência de adoecer, né, que ela fortalece a imunidade. Então, ontem, por exemplo, eu tive uma visita, né? Veio aqui uma pessoa, na verdade, tratar comigo, marcou uma sessão, que fez o meu workshop, que alguns de vocês devem ter feito, que é de bem com sua coluna. Então, ela fez o workshop e resolveu vir aqui. E me contou a história, ela tem uma fibromialgia que incomoda bastante, e aí ela foi no médico, tem uma vida muito intensa, teve já uma vida muito intensa, uma senhora de quase 80 anos, e agora está mais em casa, está com dor e tal. E o médico deu o antidepressivo, e ela teve muitos efeitos colaterais do antidepressivo para a fibromialgia. Então ela resolveu tirar o antidepressivo ela mesma. E ela tirou, desmamou, foi diminuindo bem pouquinho assim, que não pode tirar de repente, contra a família que falava não, você não pode fazer isso, contra as amigas. E aí ela tirou o antidepressivo, já tem aí 2 meses sem antidepressivo e quer tratar a fibromialgia de uma outra forma. Então ela veio aqui. E ela começou dizendo, eu não tenho depressão, então por que eu vou tomar um antidepressivo? Porque eu tenho fibromialgia, eu continuo tendo fibromialgia com anos de antidepressivo, então eu resolvi tirar o antidepressivo, eu não tenho depressão. Então, você vê que é um trabalho de autoobservação dela, ela não tem depressão realmente, né? Então, tomar o antidepressivo por causa da fibromialgia, vamos procurar outras formas de cuidar da fibromialgia, porque há outras formas de cuidar da fibromialgia que não seja só antidepressivo, fazer atividade física, cuidar da alimentação. Aí ela comprou alguns cursos na internet, comprou um curso sobre fazer fermentação dos alimentos, que isso vai melhorar o intestino dela. Então, consequentemente, melhora a produção de serotonina, que é no intestino, que vai se sentir melhor, entende? Na hora que ela se sente mal lá com a fibromialgia. Então, tá aprendendo, entrou em algumas frias, com cursos que ela comprou online, até depois eu fiquei muito surpresa com isso e muito triste também, porque uma senhora de quase 80 anos tem 3 cursos que ela comprou que foram frias muito grandes, que ela não tem acesso a suporte, que ela não tem retorno da especialista de nenhum tipo. Outro, ela nem consegue entrar no grupo, né? Então, assim, que pena que acontece isso, né? Porque eu tenho um excelente suporte no meu curso,
né? A coisa que mais foi elogiada é a minha equipe de suporte no curso, e o curso, entende? Então, assim, eu fico muito triste que tenha gente que está usando a internet para fazer coisas ruins, né? De forma ruim, serviço ruim, retorno ruim, suporte ruim, tá? Então é sempre bom checar mesmo quando a gente vai comprar uma coisa na internet, dar uma checadinha, ver se tem uma coisa real ali, né? Uma pessoa com uma capacidade, com uma qualidade boa. Sempre bom pesquisar, e eu acho que foi por isso que ela veio aqui, sabe? Para ver, porque ela mora em São Paulo, para ver se eu era aquilo que eu estava falando lá no workshop, né? E aí foi muito bom, porque a gente se conheceu e se bateu, né? Ela aprendeu muita coisa aqui comigo para ela fazer, já para ela, e buscar essas outras saídas, tá? Isso gera dopamina, buscar soluções, buscar saídas, tá? Não ficar lá de vítima. As coisas que mais acontecem quando a gente tem dor, os sentimentos que mais aparecem são muitas vezes raiva de estar inválido, raiva de estar com dor. Aí isso gera mau humor, né? Então a pessoa fica com mau humor crônico porque está com dor. Outras pessoas vão sentir mais tristeza, outras vão sentir depressão, outras vão ficar muito desanimadas, né? E muitas vão se vitimizar também, né? Ai, coitada de mim, isso só acontece comigo, né? É muito comum isso também, ninguém cuida de mim, se vitimizar. E o medo? Medo de ter que internar no hospital, medo de morrer, medo de ficar inválida. Tem um monte de medo, pode dar até uma síndrome do pânico, né? Essas dores, tá? Então, algumas coisas que a gente pode ver saídas para isso, né? Aí você pode pensar, mas ela está falando isso porque ela não está com dor, não é com ela, é isso que está sofrendo, eu não vou conseguir aliviar minha dor com terapias orientais, por exemplo, né? Meu caso é muito grave, não tem solução, né? Então só médico, remédio que vai resolver, né? Tem essa crença, a gente tem essa crença, né? Quando de repente você pode experimentar, mesmo que você faça uso contínuo de uma medicação, você pode diminuir a quantidade da medicação, você pode experimentar, apertar seu pé para ver se melhora a dor, apertar sua mão. Quantos testemunhos eu tenho recebido de meus alunos, de melhora, de vocês que me seguem aqui no Instagram, no YouTube, quanto testemunho de melhora, sabe? De coisa assim que a pessoa estava já sem esperança de melhorar, né? E aí também você pode pensar assim, eu não consigo, eu não tenho ninguém que me ajuda, por exemplo, a usar a internet. Eu não sei usar a internet, então eu não posso fazer um curso porque eu não sei usar a internet, né? Então também, quando eu conseguir que alguém venha me ensinar a usar, a gente pode pedir ajuda para neto, para sobrinho, para filho, para vizinho, para porteiro. Aqui eu falo porteiro porque a gente está em São Paulo. Pode pedir ajuda para outras pessoas que sabem aquilo, né? Pedir ajuda é importante, gente, porque é fazer conexão com o outro, né? A conexão muitas vezes ela é benéfica, ela traz vida, né? A falta de conexão que morre, a célula morre quando ela não troca com o outro. Nosso corpo mesmo, né? Trilhões de células, elas morrem. Se ela não fizer conexão, ela morre a célula, tá? Ela precisa, para se alimentar, fazer conexão para viver. Então, conexão é a base da nossa vida. A gente precisa. Por que a gente sofre tanto, né, com esse afastamento social? Por que a gente sofre tanto?
porque a gente está sem conexão, já falei isso aqui para vocês, não é? Então, às vezes a gente pode pensar assim, ah, mas eu não consigo sair de casa. Então faz as coisas em casa. Ou desce só embaixo no prédio para tomar um sol, ou faz alguma atividade em casa, anda em casa, alonga um pouquinho, mexe na cadeira, mexe o pescoço, mexe a cabeça, mexe braço, mexe punho, vira seu pezinho assim também para um lado, para o outro, alonga, mexe os dedos, faz massagem na mão, tá? Trabalha toda a parte do corpo aqui na mão, a mão tem o corpo inteiro no método do Finger Yoga, né? Isso já é um movimento, isso já cria um movimento, massageia a sua cabeça, seu couro cabeludo, sua orelha. Outro dia eu falei que a orelha esquenta o corpo, massageia toda a sua orelha, se você está com muito frio, massageia a orelha, mexe com você, mesmo que você esteja numa cama, entende? Mexe com sua orelha, mexe com sua mão, mexe com sua cabeça, com sua face, faz massagem na sua face, entendeu? Mexe, movimenta. A gente não é feito para ficar parado, e esse frio que tá aí, você fica parado, você morre de frio, né? Ah, então, aí você acha que você não pode fazer atividade física. Fazer massagem em você, na sua mão, é uma atividade física. Talvez você não possa fazer lá o que você fazia antes, ir na academia, sei lá o quê, porque você está com uma hérnia, porque você está com crise de artrose, crise de ciático, porque você operou, então você não pode fazer isso. Mas você pode fazer massagem no seu pé, no seu dedinho, na sua mão, na sua orelha, no couro cabeludo, né? Puxa o cabelo, faz massagem, segura aqui, puxa, bem na raiz, faz massagem. Tem bastante coisa aqui. Olha para você ver as outras lives anteriores que eu fiz. Cada live eu ensino a fazer uma coisa, aí você pode fazer essa coisa, tá? Não precisa ficar achando que tem que ser coisa do outro mundo, é coisa muito simples, é igual observação, é muito simples. Ver o que você está comendo e isso está fazendo bem ou não está fazendo bem, tá? Você tem consciência disso, vamos ter consciência assim. Nossos avós, né, o povo mais antigo, comia comida que a gente fala comida de verdade, né, sem nenhum problema. Hoje em dia, você pega um jovem, ele não sabe o que faz bem para ele, o que não faz, e come cada coisa industrializada que não é comida, né, que é tranqueira, que é porcaria, né? Então minha neta de 5 anos já fala, ah, isso aqui é porcaria, né, vovó? Posso comprar uma porcaria quando vai no mercado? Eu vou comprar uma porcaria, posso comprar uma que é, sei lá, um biscoito mais industrializado, uma coisa assim, né, que não tem nutriente, tá? Então segue por um caminho de alimentos saudáveis, porque isso vai fortalecer seus órgãos. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, até de alimento para cada estado emocional desses, não é? Porque o órgão tem uma relação com a emoção na medicina oriental, né? Então, quando a gente está com esse órgão em desequilíbrio, a gente vai ter uma tendência a sentir determinadas emoções. Então, o alimento, fortalecendo o órgão, ele vai equilibrar esse órgão, ele vai deixar o órgão num estado saudável e a gente vai afastar mais a possibilidade de ter essa emoção, entende? Então, por isso que é importante a alimentação para o estado emocional. Então, vamos ver aqui os estados emocionais mais comuns quando a gente tem dor na coluna, né? Primeiro é a raiva, a irritação. Muitas vezes você para de trabalhar ou para de fazer o que você estava fazendo na sua casa ou fora de casa, porque você teve uma crise de hérnia, uma crise de dor no ciático, inflamação, uma crise de artrose, e aí você se vê obrigado a parar. Aí você fica muito irritado, fica com raiva, né? Essa raiva tem relação com o fígado, né? Então você pode, para aliviar esses sintomas emocionais,
tratar desse fígado com pontos terapêuticos da terapia oriental, com alimentos. Então, o que faz bem para o fígado? Verde, amargo, azedo, limão, rodelas de limão na água que você vai tomar, ou o próprio suco espremido do limão na água. Vai ajudar, gente. Vocês pensam que não, mas o alimento, ele deixa o órgão mais tranquilo, então a raiva fica menos latente, a irritação fica menos latente. Já ao contrário, se você ficar só na fritura, no doce, porque a descoberta que o doce faz mal para o fígado é mais ou menos recente, tá? Assim, eu digo recente da década de 50, tá, gente? Mas dentro da medicina, da história, da medicina ocidental, é recente, tá? Na medicina oriental, isso já tá lá há milhares de anos, tá bom? Mas, assim, tem pesquisa científica já de 1950 para cá, que o açúcar afeta o fígado. Então, diminuir o açúcar e consumir mais folhas verdes amargas, como rúcula, escarola, mostarda, almeirão, aquele melão de São Caetano que é verde, bem amargo, o jiló, o chá de boldo, o chá de carqueja, o café amargo, não cura até ressaca, essas coisas que cura ressaca, tudo é bom para fígado e vesícula. Diminuir o álcool, diminuir a gordura, a fritura e o açúcar, comer comida boa, comida de verdade, comida caseira, fazer comida em casa, tá? É bem melhor que comer no restaurante, que a gente não sabe que tempero que usa, como que tá fazendo. Comida integral, né? Porque aí não tem picos de glicemia. Então, se você tá com raiva e mau humor, você vai fazer isso. Se você tá com... Tereza já tá tomando café sem açúcar. Ó, legal, legal, Tereza. E vai fazer bem pro seu fígado isso, tá? Se você tá com desânimo, desânimo tem a ver com pâncreas. Desânimo, que tem a ver com alto índice glicêmico, alto índice de glicose no seu sangue. Então, quando você diminui os alimentos que viram açúcar rapidamente no seu sangue, que a gente chama alimentos de alto índice glicêmico. O que é alimento de alto índice glicêmico? Aquilo que você come e vira glicose imediatamente. São os alimentos que a gente fala refinados, a farinha refinada, farinha branca, do trigo, que vai fazer o pão branco, que vai fazer a massa branca da lasanha, do macarrão. Tenta comprar o integral. Por que o integral? Por quê? Porque a fibra junto com a farinha ali, a fibra do pão integral, a fibra do arroz integral, vai fazer com que essa glicemia, que é a glicose no seu sangue, chama glicemia, aquilo que a gente mede no exame, não suba de repente por causa da fibra do cereal integral. Ela vai subir bem devagarinho nesse sentido. E por que a gente precisa de glicose? Estou olhando se dá tempo de contar tudo isso. A gente precisa de glicose para abrir a célula do corpo e entrar, a insulina faz abrir a célula do corpo, entra a glicose na célula, lá dentro ela vira ATP, energia, que se transforma em energia. Por isso que glicose transforma em energia, por isso que essa confusão com a nutrição oficial, a nutrição institucionalizada nas universidades. Glicose, açúcar, vira energia, então açúcar é bom, não é assim que falam? Então, pão branco é bom, arroz branco é bom. Gente, desde quando que pico de insulina é bom? Porque o pico da glicose vai fazer seu pâncreas produzir muita insulina. Ah, tem muita glicose nesse sangue, vamos trabalhar. E põe o
pâncreas para trabalhar tanto que chega uma hora que você começa a ter síndrome metabólica, que é toda hora você está excitando o seu pâncreas com cada coisinha que você come de refinados, um biscoitinho, um bolinho, um docinho, um chocolatinho, uma balinha, né? Ah, vamos chupar uma balinha para o hálito. Isso é inofensivo, não é? Ah, não tem açúcar, é sugar free, tem adoçante, tá? Que é pior ainda, entendeu? Química, né? Aí o pâncreas fica completamente caótico, porque tem ou não tem açúcar esse negócio? Produz ou não produz insulina, tá? Então, adoçante também não é legal, tá? Não vai pro diet. Tirar açúcar não é ir pro diet, é tirar açúcar. É comer o cereal integral. Tá desanimado? É o pâncreas, tá com preguiça. Ah, eu tenho que apertar meus pontos, eu tenho que estudar um pouco, eu tenho que limpar a casa, lavar roupa, eu tenho que apertar meus pontos para dor de cabeça. Ah, ela falou que eu tenho que movimentar, que eu tenho que dar uma volta no quarteirão. Aí não vai. Preguiça, desânimo, é pâncreas em desequilíbrio, tá? Então, tira o açúcar branco, tira o produto refinado, não come arroz branco. Gente, arroz branco não tem nutriente, não tem vida, não tem saúde para você. Tenha força. E aí você consegue, faz coisa que vai fazer bem para você. Você vai se adaptar a esse paladar, tá? E aí, essa preguiça vai sumindo, porque você vai ter vida, entendeu? Você vai ter vida daquele cereal que eu já falei. Se você põe um trigo integral e um arroz integral, ele vira uma planta, mesmo sem casca. Ele tem o germe. Então ele cresce, ele vira uma planta, ele tem vida. A gente fica pensando só em caloria quando vai comer o alimento. Uma colher de arroz integral tem mais caloria que uma colher de arroz branco. Se você baseia sua dieta em caloria, você nunca vai comer o arroz integral. Ele é mais calórico, entende? Então, da onde que você vai tirar essa ideia de fazer dieta baseada em caloria? Faz dieta baseada em vida, em alimento que tem vida. Olha, se você vai num pé de uma jabuticabeira e pega a jabuticaba e come, que delícia que é. Aí você compra polpa de jabuticaba congelada. Que vida que tem isso? Alimento congelado há 6 meses, iogurte que você compra dessas marcas industrializadas que fala que tem morango ali dentro. Meu aluno trabalhou numa fábrica gigante de iogurte. Essa polpa que está nesse iogurte foi congelada há anos ali, meses, entende? Não tem mais nada de fruta ali e você acredita que você está comendo iogurte de morango com morango, entende? É química ali, entende? É falta de vida. Pode ser a polpa realmente, pedaço do morango congelado, muitos meses, se não anos, e você está comendo uma coisa congelada sem vida, tá? Então assim, come o morango, come a fruta, sabe? Traz vida para você, seu pensamento vai ficar diferente. Então, o desânimo, que é outra coisa que dá, a gente já falou do medo, do desânimo. Ah, do medo não, falei da raiva e do desânimo. Vamos falar do medo. O medo de morrer. Ah, tô doente, eu vou morrer. Medo de ter que parar no hospital. Medo de dar trabalho para a família. Quantas pessoas que vêm aqui e falam, eu não quero dar trabalho para minha família. Sabe? Fica doente, fica com medo de dar trabalho para a família. Tá certo, eu sinto isso também, sabe? Então, o que você vai fazer? Medo de ir para o hospital, medo de ter que internar, medo de sofrer muito com a dor, de não aguentar a dor, entende? É normal isso, a gente ter esses sentimentos. Então, o que você vai fazer para fortalecer o seu rim? O rim está ligado ao medo. Então, para você não ter muito medo, para você tentar melhorar o seu medo. Então, ela está falando da filha lá.
Eli, né? Minha filha olha para o alimento e diz, não, esse não é alimento, está sem vida, não é bom. Ela é vegetariana. Ah, que muito bem, parabéns. Já vai criando assim, aprendendo o que é bom e o que não é bom. Então, voltando ao medo, você vai fortalecer o rim. O rim você fortalece com gergelim. Gergelim, já falei, pega o gergelim, compra o gergelim integral, torra numa frigideira, põe num vidrinho, deixa ali do lado do fogão, na cozinha. Tudo que você fizer, joga gergelim. Quando tá pronto, aquele gergelim já tá torrado, você joga em cima, faz uma salada, joga em cima, joga o gergelim em cima do seu prato. Tem gergelim preto, branco, você quer fazer diferente, compra os dois. Se não, usa só o branco, que é mais barato também. Os dois tem que ser integral, torradinho, na frigideira. E aí, gergelim faz bem pro rim. As raízes fazem bem para o rim. Raiz, gente, traz vida para gente. O rim rege a nossa energia vital. Então, a raiz, ela é o quê? Ela é aquela parte lá de dentro que vai para dentro da terra. Olha quanta força tem que ter uma raiz. Para ela empurra a terra e cresce, fica grande. Uma batata doce, uma cenoura, uma mandioca, olha quanta força que ela tem que fazer a planta crescer e ficar aquela batatona, os tubérculos também, né? O inhame é uma raiz forte, é um tubérculo forte, o inhame, a mandioca, uma raiz forte. Então, coma raízes, isso vai esquentar o seu pé agora no inverno. No inverno o rim sofre muito, porque a gente toma menos água, tem menos sede. Então, a gente precisa forçar um pouquinho a tomar água, pode ser em forma de chá, viu, gente? Faz chá de erva doce. Chá de erva doce é excelente para a imunidade. Faz chá de hortelã, chá de salsinha, chá de inúmeras coisas você pode fazer chá. Coma raízes, porque vai fortalecer a sua energia de confiança na vida, de confiança que você vai conseguir superar essa dor que você tem. Isso que aconteceu com você vai ser possível de superar, entende? Então, o rim, ele em desequilíbrio, ele não, num estado não saudável, elimina a nossa confiança, a confiança na vida, a confiança em você mesmo. Então, para fortalecer a sua confiança, vai comer raízes. Andréia está perguntando aqui, Paula, chá de saquinho é saudável? De boldo, por exemplo? É melhor ter o boldo plantado. O boldo dá muito fácil. O boldo é uma planta que vive assim com uma facilidade enorme, tá? Planta num vasinho aí na sua casa. Mas tem algumas marcas de chá que são boas de saquinho. É que você pode ter boldo com muita facilidade em casa, tá, Andréia? No vaso, assim, lá em casa, na casa da minha filha, que mora no mesmo prédio que eu, dá no vaso, assim, bastante. Aí a gente faz o chá com a folha, assim, até mais gostoso, mais cheiroso. Eu prefiro a própria folha verde mesmo. Você joga água quente nele, deixa tampadinho, faz uma mudinha de boldo na sua casa. Ele cresce rápido e logo ele começa a dar as folhas, tá? Mas também pode usar saquinho de uma marca boa, assim, que você achar que é legal. Então, raízes para o seu medo. Gergelim para o seu medo. Para fortalecer a confiança de que você vai conseguir sair dessa, que você vai conseguir passar por essa dor e vai ficar boa, sabe? A confiança que essa minha cliente que veio ontem, que assistiu o workshop e veio aqui para dar uma checada se eu sou real, se ela não vai entrar mais em uma fria, 4 frias, gente, que ela entrou de comprar de curso na internet, tá? Ela veio aqui, entendeu? Veio aqui. Confiança de tirar sozinha o antidepressivo contra tudo e contra todos, contra o médico, contra as 3 filhas e contra as amigas, tá? Que ela já é viúva. Então, fortalece, as raízes fortalecem, mas ela também está mudando a alimentação, tá? Então é isso. Para depressão,
para a depressão, que é o mais comum que acontece, é a pessoa ter dor na coluna e ficar com depressão, tá? A dor, muito tempo, altera a nossa química no cérebro, altera nossos neurotransmissores, que eu já expliquei, que é aquela coisa química que tem entre um neurônio e outro, que faz essa comunicação neural entre os nervos, os neurônios do cérebro, os neurônios de todo o sistema nervoso, tá? Então, usa o gergelim, o normal. Procura o integral, Laís. Procura o integral que tem. Não o refinado, que você precisa da película que tem em volta ali. Ela que é rica no cálcio. Então, o neurotransmissor, que a gente vai perdendo a serotonina, e aí dá a depressão, a baixa da serotonina. Onde que a serotonina é produzida no corpo? No intestino. E tá lá na medicina do Oriente que intestino tá ligado à depressão, tá? Milenar isso. Agora, com as pesquisas modernas, então a gente vê que o intestino em desequilíbrio, ele irritado, colo irritável, síndrome de Crohn, hipermeabilidade intestinal, que chama leaky gut em inglês, disbiose, quando as bactérias boas do intestino, ter que fazer live só de intestino, gente, porque é muita coisa para falar do intestino. Eu vou fazer um micro resumo aqui. Então, muita bactéria ruim no intestino e pouca bactéria boa, cria um desequilíbrio e a gente adoece no intestino, a flora intestinal adoece, tá? Então, a gente também não produz serotonina nesse caso. O que faz a produção da serotonina? É um aminoácido que vem. Os aminoácidos, eles têm muito junto com a proteína também, tá? Quando a proteína ela é digerida, ela vira aminoácido. Então, tem um aminoácido que chama triptofano. Triptofano a gente encontra na banana, tá? Deixa a banana ficar bem madura, você acha que ela tá quase podre, a casca dela tá escurecendo, é onde tem mais triptofano, tá? Pode ser banana amassada com canela, se for uma banana prata, pode ser banana assada no forno com aquela outra banana grande que se chama banana da terra, tem vários nomes, banana caipira, banana selvagem, aquela que a gente não come crua, que ela é mais indigesta, tem muito triptofano. O triptofano faz a serotonina, que faz a melatonina para a gente dormir. Se você não está dormindo bem, se você está com insônia, você está com baixa de serotonina. Então, para você ver como uma coisa está ligada à outra, aí a depressão já vem junto um remédio para dormir, né? Desses remédios aí que o médico vai te dar, um antidepressivo de manhã e de noite, um para você dormir. Porque você está com baixa de serotonina, então você não produz melatonina para dormir, que é o hormônio do sono, né? Então precisa cuidar desse intestino. Vamos falar do intestino mais rapidinho, que já está na hora aí. O intestino precisa de probióticos, que vai favorecer, comidinha para a bactéria boa do seu intestino. Vai favorecer essas bactérias fazerem a flora intestinal, que é a camada interna do seu intestino, ficar bem, ficar equilibrada, para poder ali fazer a produção da serotonina. Então, você pode fazer esses cursos aí, como ela falou que fez, de fermentados. Os fermentados são muito bons. Eu uso muito o missô, que vem da soja, é a soja fermentada, tá? Soja fermentada, soja boa, transgênica, como eu falei. Compra um missô orgânico, sem transgênico, ou um missô sem transgênico. Tem no Brasil, tá? O missô é a pasta da soja fermentada, é um pouquinho salgada, você dilui na água, põe um cheiro verde ali em cima e toma, ou toma como se fosse quase um chá para aquecer, para o seu corpo melhorar, para a flora melhorar, né? Se seu intestino é preso, tá aí o suco de linhaça, a receita aqui para você
fazer o suco de linhaça com agar-agar para limpar seu intestino, precisa do intestino bom, né? Tirar o açúcar. Açúcar gera depressão. O açúcar que eu falo é tudo que vira glicose no seu sangue rapidamente, tá? Então é o macarrão branco, o pão branco, o bolinho, o docinho, o chocolatinho cheio de açúcar, tá? Comer coisa saudável, comida de verdade. Você capricha nas refeições, Não precisa comer tanta coisa nos intervalos, porque o corpo também precisa descansar um pouco os órgãos. O próprio pâncreas, se toda hora você comer um docinho, um chocolatinho, um biscoitinho, vai solicitar muito do seu pâncreas, tá bom? Então, uma vida saudável. Não vai para uma dieta extremamente radical, só se você está muito doente. Se você está muito doente, você precisa ser radical em algumas coisas. Se você tem um sintoma específico, e aí você não pode comer o açúcar, um diabetes, então aí você vai para uma coisa mais radical. Mas você pode comer as frutas. Não vai para essas dietas assim que estão impondo aqui para você na internet, muito radical, entendeu? Que não pode nem fruta, que não pode trigo, não pode pão, não pode nada. Porque aí você tira a cafeína, você tira o trigo, você tira o glúten, tira a lactose, tira a fruta, o açúcar da frutose, e aí gera cortisol, que é o hormônio do estresse, porque você tirou tudo de uma vez. E aí você entra num sofrimento, numa síndrome de sofrimento, de que eu não posso. Gente, a gente pode tudo, mas com parcimônia. Não pode todo dia um pão branco de manhã, é como você comer açúcar de manhã, entende? Troca por um pão integral. Um dia, assim, que você foi num lugar, na casa de alguém, e aí só tinha pão branco, come o pão branco, não vai ser o fim do mundo, entendeu? Mas tenta melhorar a sua alimentação, vai melhorar os seus estados emocionais, seus estados psicológicos, e junto você vai buscar como tratar a sua dor na coluna também, tá? E sem culpabilizar você, sem culpa, gente, porque aí culpa gera mais ainda cortisol, gera mais ainda desânimo, gera mais ainda porque você se propõe metas que você nunca vai cumprir, então você fica mais irritado, você fica mais desanimado, agrava o estado emocional. Não lida com culpa. Lida com responsabilidade, troca o nome, troca o sentimento só de trocar a palavra. É responsabilidade. Eu agora vou assumir a responsabilidade sobre a minha dor. Vou assumir a responsabilidade sobre a minha irritação. Porque eu sei que eu tô chata e tô tratando todo mundo mal. Porque eu acho que as pessoas deveriam estar cuidando de mim. Pensa, é o que eu falei, é o primeiro passo, é a observação. Será que as pessoas deveriam estar cuidando de você, ou é você mesmo que tem que cuidar de você? Ou é você mesmo que tem que ir atrás da sua saída, da sua solução, da sua saída? Pensa nisso. E a gente vai conversando sobre isso. Eu quero falar mais sobre o intestino, falei muito rapidamente, que é muito importante, tá? E aí, depois você vai com foco para fazer. Primeiro observar o que está acontecendo e depois ir atrás das soluções. Para liberar dopamina, para você ficar feliz, para você encontrar saídas, para você encontrar soluções. Não fica aí enfiado, atolado, dentro desse sentimento que a dor está te gerando, ou raiva, ou medo, ou desânimo, ou depressão. Não fica atolado aí. Vai atrás de saídas para o sentimento emocional e para a dor física. Tá bom?
Vou fazer uma live sobre intestino, Jane. Falamos em breve. Tá bom, gente? Bom fim de semana para vocês. Um beijo grande.